Olá, como estão? Chegamos a mais uma edição do nosso Descomplicando a Política. Hoje pela manhã, a Polícia Federal fez uma operação na casa do governador do Rio de Janeiro e na casa do ex-secretário de Saúde. Operação que eu classifico como legítima e uma operação adequada porque ela visa combater a possibilidade, a desconfiança da existência de desvio de recursos públicos num ambiente de pandemia. Então, quando você desvia recursos públicos ou existe a suspeita de que você desvia recursos públicos nesse momento tão grave que o país vive, de fato é uma ação que merece uma operação da Polícia Federal e que as pessoas envolvidas, se de fato elas estão envolvidas, elas merecem ser punidas. Entretanto, eu fico com muito receio dessas operações da Polícia Federal. E confesso a vocês que eu estou muito preocupado, estou muito receoso. Qual seria a razão de eu não pensar que essa operação da Polícia Federal na casa do governador do Rio de Janeiro não foi uma operação política? Não foi uma operação determinada pelo presidente Bolsonaro, considerando que a Polícia Federal deve ser uma instituição independente. E essa operação foi determinada simplesmente porque o governador Wilson, assim como tantos outros governadores, fazem oposição ao presidente Bolsonaro. E fazem a oposição simplesmente por quê? Porque de um lado eu tenho o presidente Bolsonaro, de modo legítimo, defendendo a economia. Do outro lado eu tenho os governadores decididos em salvar vidas, também de modo legítimo. Nós estamos numa democracia. Mas o último vídeo divulgado na sexta-feira da reunião ministerial mostrou que o presidente Bolsonaro tem um comportamento muito desrespeitoso com a classe política, e isso aí ele vem demonstrando sempre, com os governadores, com as instituições e com a própria democracia. Quando o presidente Bolsonaro diz que precisa de relatórios de inteligência, quando o presidente diz que não vai esperar que alguém venha a comprometer a sua família ou seus amigos em alguma coisa, ali ele está dizendo, na minha ótica, que ele precisa de uma instituição para chamar de sua. Ele precisa de uma instituição para que ele tenha um controle e seja informado de tudo o que ocorra nessas instituições. Eu acho que mais do que é legítimo o presidente da República desejar ouvir das instituições, por exemplo, uma operação da Polícia Federal com antecedência. Aliás, é um governador de estado que poderá ser preso, aliás, é a casa de um governador que está passando por uma operação policial. Não vejo nada demais a Polícia Federal fazer isso, porque o presidente da República precisa saber, ele não pode ser pego de surpresa. O que para mim é grave é você colocar a suspensão no presidente da República, em virtude das suas atitudes, de que ele possa estar utilizando as instituições para o seu bel prazer. Que ele possa estar utilizando a Polícia Federal para atender às suas demandas, atender aos seus interesses. Que ele possa estar utilizando a Polícia Federal com o objetivo de fazer política. A Polícia Federal, instituição essa de grande credibilidade, ganhou essa credibilidade advinda principalmente da Operação Lava Jato. Hoje, qualquer de suas operações elas estão sob suspensão. E por que elas estão em suspensão? Simplesmente pelo comportamento do presidente da República, simplesmente pela declaração do presidente da República, declaração esta que está sendo posta claramente pelo juiz Sérgio Moro, está sendo posta tardiamente, devemos dizer isso, ou seja, o ex-juiz Sérgio Moro passou 1 ano e meio recebendo pressão, mas só veio decidir em abrir a boca agora. Mas o juiz Sérgio Moro, queira ou não queira, está mostrando que é aquilo que eu chamo que o presidente Bolsonaro ele quer uma instituição para chamar de sua, particularmente a Polícia Federal. Portanto, se por um lado é legítima a operação da Polícia Federal em enfrentar a corrupção, legítima, mas por outro lado eu estou com muito receio. Receio de que a Polícia Federal seja a polícia de Bolsonaro. Receio que a Polícia Federal esteja sendo utilizada para atender interesses políticos. Então, se ontem tivemos uma operação em Fortaleza, hoje tivemos no Rio de Janeiro, daqui a pouco teremos outras operações. E aí eu pergunto à Polícia Federal, será que para ela resgatar a sua credibilidade, ela não precisa também fazer uma operação e que venha investigar atos do presidente da República, ou atos dos seus familiares, e dizer claramente para a opinião pública que suas operações elas são impessoais, elas são imparciais, de que seu comportamento é baseado na impessoalidade, seu comportamento é baseado nas premissas de uma instituição democrática? Quando eu digo que a Polícia Federal pode vir a ser uma polícia de Bolsonaro,
eu mostro minha preocupação com a grande crise política. Vocês observam que o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, se dirige ao presidente da Câmara dos Deputados como Botafogo, porque esse era um suposto apelido de César Maia numa das operações da terrível Lava Jato. Lava Jato esta que comprometeu, sempre alertei isso a vocês, a democracia brasileira, o funcionamento da política brasileira. O filho do presidente, ele não se dirige de maneira cortês, de maneira respeitosa e cordial. Ele se dirige de maneira pejorativa, mostrando que tem inimizade de fato. Observe que o presidente da República, com exceção agora dos acordos com o Centrão, ele não dialoga com a classe política, de modo algum. Ele não dialoga com o Supremo. O Ministério Público ele tem dialogado agora porque ele nomeou o procurador da República, mas algumas pessoas podem dizer que aquilo não é diálogo, é pressão. Enfim, o presidente participa de passeatas que condenam o Congresso Nacional, que condena o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente da República relega as instituições. E quando você relega as instituições numa democracia, você está relegando a democracia. Você está fazendo com que a democracia não mereça respeito. Pois bem, o meu medo, sabe qual é? De uma grande crise, de uma grave crise. Se o filho do presidente se dirige ao presidente da Câmara dos Deputados como Botafogo, por que não poderia existir uma possibilidade do presidente da República autorizar, já que existe essa desconfiança de que a Polícia Federal é uma polícia de Bolsonaro, uma operação contra Rodrigo Maia? Mas vamos para outra questão. Vamos ser benevolentes com a Polícia Federal. Imagine que a Polícia Federal, para dar uma resposta ao presidente da República, para dar uma resposta à sociedade brasileira, para dizer que não é uma polícia de Bolsonaro, ela faça uma operação contra os filhos do presidente da República. O caminho é muito nebuloso, o caminho é um caminho triste. É possível que estejamos diante de uma grave crise política. E esse grave eu elevo à potência, porque nós vivemos já numa crise política. De um lado, um presidente da República que não respeita as instituições. Do outro lado, o Congresso Nacional tentando reagir. O Supremo Tribunal tentando reagir com a investigação do presidente. Uma Polícia Federal que agora tem uma identidade de que é uma polícia de Bolsonaro, mas que também pode reagir para dizer que não é uma polícia de Bolsonaro. Imagine se ela reage. Imagine se ela vem a cumprir alguma ordem do Supremo Tribunal Federal em relação aos filhos do presidente. Como o presidente da República reagirá? Então, eu vejo, e eu venho alertando isso nos meus comentários, no podcast aqui, que o Brasil está diante de uma grave crise política, em virtude, e aí como cientista político temos que identificar a causa. A incapacidade do presidente da República de promover o diálogo com a classe política, a capacidade do presidente da República de viver sem crises, a incapacidade do presidente da República de fazer política. Por outro lado, infelizmente, agora vem um fato novo. A suspeita de que o presidente da República pode estar usando a Polícia Federal para fazer política, para perseguir os adversários. Imagine se outras operações vão ocorrer contra prefeitos contrários ao presidente Bolsonaro, governadores contrários ao presidente Bolsonaro. E nessas ações, a Polícia Federal decida reagir e vá para o confronto com o presidente Bolsonaro. O Supremo Federal decida reagir e vá para o confronto também com o presidente Bolsonaro. A Câmara dos Deputados, através de Rodrigo Maia, aceite um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro para ir para o confronto e o general Heleno, como fez na última sexta-feira, ameace a vida democrática do país. O PIB brasileiro continua míope, acreditando que a salvação da economia brasileira a salvação são as reformas. Acredita. É a agenda liberal de Paulo Guedes. Não consegue ver que o grande problema do Brasil é a crise política. Crise política que para mim tem uma causa principal, um ator principal, o presidente Bolsonaro. Precisamos que essa crise política seja arrefecida. E ela só tem dois caminhos. Ou o presidente cede, ou o presidente sofre um impeachment, ou, terceiro caminho, ou o Brasil caminha por uma grave crise econômica, acompanhada de um grande caos econômico. Lembra que eu sempre disse a vocês, o presidente Bolsonaro deseja o caos. Para mim não é o melhor cenário para ele, e hoje não é o melhor cenário para o Brasil. O que precisamos é parcimônia, diálogo e recuo. Principalmente o presidente da República.
Forte abraço e até a próxima terça-feira.